E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor José Júnior e hoje iremos falar sobre o assunto que faltou, tá bom? Que é o metafísica. Em sala eu falei um pouco sobre a metafísica, que é uma das áreas da filosofia. É como se fosse a filosofia primeira, correto? Por quê? Porque ela trabalha, a etimologia dela significa além do físico, além da natureza. Como no texto aí está dizendo. Imagino que todos leram o texto. Como ninguém fez pergunta, acredito que todo mundo teve uma boa compreensão do texto que eu elaborei. Sendo que eu expliquei sobre aquela questão do mundo das ideias, que não foi Platão que disse isso, né, a parte do mundo das ideias. Os filósofos posteriores que deram esse nome, mas ele falava de algo relacionado a isso. Mas a palavra exatamente, mundo das ideias, ele não disse. Mas ele trabalhava com essa questão do ser doente, né? Trabalhando sempre como o exemplo que eu dei, né? Vamos falar do bem, o bem em si. Você pode dar exemplos de bondade, que são entes. O bem em si, o que é a bondade em si, é o ser, a beleza. Você vai dar vários exemplos de beleza. Mas quando falar a beleza, é diferente. Então, a beleza seria o ser. Exemplos de coisas belas são os entes, né? Então, você vai falar de humanidade. Nem todos os humanos do mundo juntos compreendem, superam a ideia da humanidade. Então, essa ideia da humanidade seria o ser. Então, em Platão, temos essa visão, né? Apesar da metafísica ser elaborada por Aristóteles, não exatamente por ele, mas para quem dividiu os livros deles na biblioteca, tinha esses livros sobre esse conteúdo que não sabiam dizer o que é. Então, como ficava depois dos livros de física dele, fala, ó, então é o livro que está depois de física, está um livro além da física, metafísica. É a teoria que acreditam que aconteceu, né? Mas a própria etimologia também dá essa ideia, já que metafísica trabalha com coisas que não são físicas, sobre a questão do que é o amor, o que é o bem, o que é o ser, né, a ontologia, ou a questão da cosmologia, que é da onde viemos, sempre coisas que não são exatamente palpáveis. E a gente se concentrou na questão da essência de Deus, dos deuses como assim, né? Opa, saiu aqui, não voltou. Então, vamos focar nessa questão. Em aula, em algumas turmas, eu trabalhei essas questões, essas frases de filósofos e filósofas, alguns justificando a existência de nenhuma divindade, outros justificando a existência da sua divindade. Vamos analisar aqui o que cada um falou. Lembrando que para separar um filósofo de um religioso qualquer que defende a existência do seu Deus, a diferença está em não usar o livro sagrado. Por exemplo, uma pessoa que acredita em Afrodite, a deusa do amor e da beleza, ela justificar a crença em Afrodite, que Afrodite existe, porque está escrito no livro da Teogonia de Hesíodo, só vai valer para quem acredita que esse livro é verdadeiro, que Hesíodo ali escreveu, o que ele escreveu nesse texto da Teogonia é algo irrefutável. Então só vale para aquele grupo de pessoas. É o mesmo que vale para os cristãos, você justificar que Jesus, Jeová existe, porque está na Bíblia, vai valer para quem acredita na Bíblia. Então é uma coisa muito específica. Não é filosofia, é você estar ali falando da religião. E cada religião tem o seu livro sagrado, a maioria, né? Então os judeus têm o Torá, os muçulmanos têm o Alcorão. Então o filósofo religioso, ele vai sobressair essa questão. Ele vai até defender a existência do seu Deus, mas de uma forma racional que sirva para qualquer pessoa do mundo compreender a fala dele. Tá? Então, ele vai entender que não adianta ele falar do livro sagrado dele, que só vai valer para quem é da religião, e ele vai sair de um âmbito que todo mundo vai compreender, já que ele quer provar a existência da sua divindade. O primeiro texto aqui foi da Safo de Lesbos, uma filósofa ali que é 40 anos aproximadamente mais velha que o Tales de Mileto. A frase dela aqui: em sala trabalhamos algumas frases, na sala de algumas pessoas, outras pessoas não chegam a trabalhar, quando era aula presencial, mas vamos falar um pouquinho aqui de cada frase. Então, a Safo de Lesbos, ela tem várias frases interessantes. Uma das que eu gosto é o que eu posso fazer se dentro de mim habitam duas psiques. É uma frase que eu gosto dela. E essa aqui foi a que eu separei para a gente analisar.
Se a morte fosse boa, os deuses não seriam imortais. Então, claro que é complicado você pegar uma frase solta de um filósofo e analisar, porque geralmente dá errado. Tem a frase do Descartes, tipo, penso, logo existo, ou a do Sócrates, que é Platão que escreveu, né? Só sei que nada sei, da Simone de Beauvoir. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A frase solta deturpa a ideia original. Então é legal você ler o texto inteiro, a obra completa, de onde essa frase veio, para não cair no erro, tá? Eu não vou entrar nessas frases que eu citei aqui, mas todas elas não são o que sozinhas aparentam, correto? Mas aí, como no caso da Safo, a gente não tem um texto inteiro, o único texto dela que sobrou inteiro é um elogio à deusa Afrodite. O resto são fragmentos, porque os monges copistas tentaram destruir as obras da Safo. Então, essa frase sozinha é o que temos para analisar, tá? Mas eu acho interessante que a ideia que passa na frase é que os deuses têm tudo de bom para eles, já que eles podem tudo, eles têm tudo de bom para eles. Então, se eles têm tudo de bom e eles não têm a morte, já que eles são imortais, então a morte não é boa. Então, foi o raciocínio dela. Tudo bem? Agora vamos para a Idade Média, lá com a Catarina de Siena, que era uma freira. Vamos analisar a frase dela. Pelo amor, o homem se torna um outro Cristo. É pelo amor que o homem se une a Deus. Então ela se refere a esse Deus aí, o Jeová, né? Que é o Jesus. Então, ela parte da premissa de quê? Da Bíblia, no Novo Testamento ali, na fala do João, o apóstolo. É ele que fala que Deus é amor. Jeová, né? Jesus é amor. Então, se ela só citasse o livro de João, não seria ainda uma questão filosófica, que ela só está citando a Bíblia. Ela desenvolveu essa frase. Então, ela está ali tentando provar, né? Se Deus é amor, ele está ali em quem pratica o amor. Então, quem pratica esse amor, é claro que na Bíblia a gente sabe que esse amor ali citado era em grego antigo, a frase original, que é o ágape, porque é na época do grego koiné, que é um grego popular. É o ágape, então é o querer bem. Não é o amor lá do eros, que é o interesse sexual, ou filia, que é da amizade. Então, por isso, esse querer bem, você pode querer bem alguém que você não gosta, alguém que você não conhece. Então, tem todo o nexo, quando você está no contexto religioso, fala eu te amo para o irmão do lado, fala eu te amo para fulano, porque naquele amor, lembrando, gente, não são 3 tipos de amores, são 3 sentimentos diferentes, que no português é traduzido como amor, tá? Eros, filia, ágape, são os principais. E nesse texto aqui, no contexto religioso, é o querer bem, é o ágape. Então, quando ela fala ali da pessoa que ama, a pessoa que está praticando o ágape, esse querer bem, desejar bem a todos, o Deus existe nessa relação, já que ele é o próprio amor. Então, nessa sintonia do amor, acontece a divindade ali, o Deus. Quando a gente fala de Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, aquele amor de Afrodite é o Eros, é a relação erótica, tá? Não é essa relação aqui do querer bem. Tudo bem? Então ela defende nisso, a pessoa que pratica o amor, então ele existe ali na relação de amor. Vamos prosseguir aqui com a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir já é uma filósofa contemporânea do século XX, era ateia. Vamos analisar a frase dela. Era-me mais fácil imaginar um mundo sem Criador do que um Criador carregado com todas as contradições do mundo. O que a Simone nos passa aqui? Que ela também se refere ao Jeová, né? O Deus dos cristãos. O que ela se refere aqui? Ela fala, olha, se existe realmente essa pessoa que criou tudo, pode tudo, e é uma pessoa bondosa, né? É o Deus cheio de amor, cheio de bondade, como ele não interfere nas coisas? Deixa acontecer coisas tão ruins com pessoas inocentes, etc. Eu estou analisando, né, aumentando aqui a ideia da Simone de Beauvoir. Então ela fala assim, então eu prefiro acreditar que estamos abandonados aqui, né, aqui na Terra, estamos sozinhos, cada um se virando por si, a justiça a gente faz nós mesmos, do que esperar algo lá de cima. Então ela prefere acreditar que não tem ninguém lá em cima olhando por nós, porque se tem alguém lá em cima olhando por nós e pode tudo e é bom, porque não interfere.
Né? Esse é o questionamento dela. Então ela prefere acreditar que não tem ninguém, estamos sozinhos, do que acreditar que tem alguém lá e acaba se contradizendo, porque é o amor e não está interferindo aqui nas questões. Tá bom? Foi a perspectiva dela. Lembrando, gente, que vocês vão ver que um filósofo acaba refutando o outro e é uma coisa eterna. Aí, por exemplo, a Catarina, ela é anterior à Simone. Então a Catarina ela falou desse contexto do Deus do amor, né, de Jesus, e digamos que a Simone veio refutar ela. Aí já tem até a gente refutando a Simone, usando a questão da próprio cosmo, que no universo só existe algo onde tem luz e calor. Né? Onde não tem luz e calor, não existe, mas você precisa nomear aquilo que está longe do calor e da luz. Então você nomeia como escuridão e frio, que a priori não existiam. Então a pessoa usa essa analogia para falar com Deus Jesus, o amor ágape. Então, se Deus é amor, quem está longe dele tem o ódio. Então ela usa essa metáfora para justificar a existência e explicar, né? Porque, e claro, o livre-arbítrio também é outra justificativa que as pessoas usam para dizer que como coisas ruins acontecem com gente inocente, gente boa, e o Deus que pode tudo não interfere. Então, a verdade é para vocês olharem todas as opiniões desses pensadores e pensadoras e ajudar você a justificar. Porque se na hora da prova perguntar alguma coisa sobre isso, você vai falar, você acredita em alguma divindade? Ou não? Se você não acredita, diz por quê você não acredita. Se você acredita, diz que acredita, mas a justificativa vai ser algo racional, tá? Igual esses filósofos religiosos estão falando. Não vai tentar, porque está escrito no livro tal, o livro sagrado da sua religião, aí não vai ter um fundamento filosófico, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Xenófanes de Cólofon, ele também era grego, tá? E a frase dele é interessantíssima, são duas frases que a gente pegou dele. Os etíopes dizem que os seus deuses são de pele escura e possuem nariz achatado. Os trácios, que os seus são loiros de olhos azuis. Mas se os bois, os cavalos e os leões tivessem mãos, ou pudessem desenhar com as mãos e fazer obras como as dos homens, representariam os deuses, né? O cavalo semelhante a cavalos, o boi a bois, e fariam corpos como os seus próprios. Então, assim, eu acho bem clara a frase do Xenófanes, acredito que vocês também acharam. Repetindo, eu não vi ninguém fazendo pergunta alguma sobre esse conteúdo, mas é o que ele está analisando. Olha, os etíopes ficam ali no centro da África, tá? Então eles eram bem negros, narizes achatados, como a gente vê nos desenhos das estátuas. E o que o Xenófanes percebeu? Olha, aquela galera ali da África, né, ali da Etiópia, são negros e os deuses deles também são negros. Os narizes deles são achatados, e os deuses deles também têm narizes achatados, porque ele observava os desenhos, as esculturas desses deuses. Correto? A imagem saiu aqui, deixa eu voltar. Opa. Voltou aqui? Voltou, né? Voltou. Então, gente, então foi uma análise que ele fez, dizendo assim, e depois de analisar os africanos ali, da Etiópia, ele foi lá na Trácia, que é um local ali no norte da Grécia. Então, dependendo da tradução, vão falar que são ruivos. Nessa tradução, ele está falando que são loiros. Enfim, ele só está analisando que os deuses também são iguais àquelas características daquele povo. E depois ele vai concluir. Então, se o boi tivesse como desenhar o deus dele, desenharia um deus boi, o cavalo, um deus cavalo. Ou seja, cada um cria seus deuses, ou seu deus à sua imagem e semelhança. E, de certa forma, ele tem razão. Até o próprio Jesus, que é um deus ali que surgiu né, a origem dele ali, primeira vez que ele foi citado, Jesus, Jeová, foi ali no Oriente Médio. Depois ele ficou popular na Europa, e a gente viu que a primeira coisa que fizeram foi modificar a aparência física dele, nas pinturas europeias daquela antiguidade, um Jesus mais europeu, para ter melhor aceitação. Então, realmente,
modificar o físico da divindade é uma das coisas principais para criar uma aceitação, né, dessa opinião dele, que como se cada um criasse o seu Deus a sua imagem e semelhança. E vou até mais profundo. Não sei se o Xenófanes pensou isso, mas vamos até mais profundo, que também pode modificar o próprio interior, né? Por exemplo, a própria Bíblia. Nós temos ali o católico, o protestante, tem diferença de 7 livros, só que são 7 livros do Antigo Testamento. Do Novo, que é o que a galera mais segue, são os mesmos. Aí você vê que quando a América Latina foi ocupada por portugueses e espanhóis, o catolicismo era forte ali. E foi interessante, porque a visão deles de aceitar a dor, a vitória está no outro mundo, né? Quem é humilhado será exaltado, esse discurso de que é para cada um aceitar a dor, que a vitória vem na outra vida, combinava muito com essa questão para evangelizar e catequizar os indígenas, os africanos que vieram escravizados aceitarem a situação do escravo, já que era na outra vida que era a vitória, na outra vida que acabava o sofrimento. Combinava muito com isso, até porque a intenção deles era explorar essas terras e enriquecer os seus países de origem. Diferente da América anglo-saxônica, ali os Estados Unidos e o Canadá, que vieram de pessoas que quiseram fazer uma nova nação, da rixa religiosa ali, da Inglaterra, né? Então, teve uma perspectiva diferente. Eles foram com a intenção, e a religião deles era protestante, diferente dos espanhóis e portugueses que eram católicos, e a visão deles era o quê? Se eu estou prosperando, enriquecendo, Deus está comigo, o Jeová está comigo. Então, a visão deles da mesma Bíblia era diferente. Então, a intenção é que, se eu estou prosperando, eu estou enriquecendo. E hoje a gente percebe que essa visão fez esses países anglo-saxônicos serem os únicos riquíssimos aqui da América, desenvolvidos da América, né? Já que a América Latina toda é subdesenvolvida. A distribuição de renda é ruim demais. Então você vê também que a pessoa adapta. Tanto que existem várias, a própria religião ali cristã, existem várias vertentes, que as pessoas vão criando vertentes e frequentam a igreja que mais se adequa, né? Tem a igreja Bola de Neve, tem a prancha de surf no altar, tem uma pista de skate lá fora. Para quem gosta desse tipo de aventura, vai para esse caminho. Tem outro que vai para o caminho mais tradicional. Então você vê que a pessoa acaba se adaptando ao que ela acredita, né? A Bíblia é um livro muito grande e você vai perceber que a pessoa ela vai estar preferindo umas partes, fingindo que outras não existem, para se adequar a ela. Tem um professor meu de faculdade, que era o professor de filosofia da religião, ele falava o seguinte: se a gente pegar qualquer pessoa, um grupo de pessoas de qualquer igreja, 10 pessoas de qualquer igreja, e uma por uma perguntar como ela vive a religião, vão ser 10 religiões diferentes. Porque aqui no Brasil, principalmente, você vê que a pessoa às vezes é de uma religião, mas ela acredita um pouco em signo, a outra é da mesma religião que é a primeira, mas ela vai acreditar ali em reencarnação. Então, quando você detalha como a pessoa vive a religião, pode acabar virando 10 religiões diferentes, tá? Mas vamos prosseguir aqui, tá? Depois do Xenófanes, vamos para outro filósofo. Vamos lá. Ai, tá fazendo sol demais aqui, vou para a sombra. Ai. Opa, foi demais? Cadê? Tá, vamos agora para o Tomás de Aquino. É outro filósofo medieval, religioso, cristão. Então, gente, para justificar a existência do Jesus, né, ele faz o seguinte: ele vai 5 vias. Essas 5 vias aqui são essas: primeiro, motor imóvel; primeira, causa eficiente; o ser necessário e seres possíveis; graus de perfeição dos entes; governo supremo. Embaixo eu expliquei com detalhes cada uma dessas vias. O vídeo está ficando muito longo, vou tentar ser breve. Então você vai ver que algumas vias ele vai para o lado mais cosmológico, né, da cosmologia, da existência do universo, e outro ele vai mais para a ontologia, que é o próprio ser. Por exemplo, o grau de perfeição dos entes. Então ele vai analisar assim: apesar dele ser muito religioso, acreditar na Bíblia, a forma que ele usa para justificar a existência de Jeová. Se o homem não pode criar nada mais perfeito que ele, até hoje não pode,
Então ele vê de algo mais perfeito que o próprio homem. Então ele vai colocando Deus lá no final. Mas qualquer pessoa do mundo que tem um pensamento racional vai entender o que ele quer dizer. Em nenhum momento ele fala, ó, existe porque está lá em Gênesis, existe porque está lá em Mateus. Ele está usando esse raciocínio. Primeiro motor imóvel. Então, a primeira coisa precisou ter algo lá primeiro se movendo para fazer o movimento das outras coisas. Então, você vai ver que as 5 vias têm esse viés de estar explicando racionalmente a existência do Deus dele. Correto? O último texto é a aposta de Pascal, que era um matemático. Esse texto foi achado depois que ele morreu. E o que ele fala? Ó, se acreditar em Deus estiver certo, terei um ganho infinito. Se acreditar em Deus estiver errado, terei uma perda finita. Se acreditar em Deus estiver certo, terei um ganho infinito. Se não acreditar em Deus estiver errado, terei uma perda finita. É claro que ele também ele está se referindo ao Jeová. A intenção dele é justificar por que é bom ser cristão. Porque o ideal é ser cristão. Aqui tem uma tabela que ajuda a entender isso, tá? Já que ele é matemático, essa tabela aí é ótima. Então ele quer dizer que se a pessoa acredita em Jeová, ele já fala que vai para o céu, porque eu acho que ele imagina que a pessoa vivencia a religião ali, e quem não acredita não vai para o céu, vai para o inferno. Então ele fala, tem 2 possibilidades. A pessoa que acredita e a que não acredita. Se não existe nada, os 2 vão morrer e acabou. Não tem nada depois daquilo. Não existe alma, não existe espírito. Acabou ali. Então, quem perdeu? Quem perdeu foi o cristão, porque ele cultuou alguém que não existe, passou a vida dele se preocupando em cumprir algumas regras para não pecar, e o que não acredita viveu como ele queria. Então, foi uma perda finita. Por quê? Tem um fim. Uma perda pequena. Agora, se existir o Jeová, esse aqui que fez tudo direitinho, cultuou, dentro da religião, ele vai ter um ganho infinito, ou seja, a alma dele vai ficar infinitamente no paraíso, gozando de todos os prazeres celestiais. E o que não fez isso, o que não acreditou, vai ficar infinitamente sofrendo no inferno. Então ele faz uma aposta, por isso deu esse nome a esse texto, ele faz uma aposta. Olha, entre a possibilidade de existir e a possibilidade de não existir nada, eu prefiro arriscar ter uma perda finita, né, perder meu tempo aqui cultuando alguém, porque se chegar lá do outro lado e ele existir, ó, eu vou ter um ganho infinito. Agora, se não existir nada, não vou ter nem ter consciência do depois, né? Se só a gente morrer, não tem mais nada aqui, a pessoa nem tem uma consciência depois para falar, caramba, eu perdi tempo cultuando alguém que não existe, porque acabou. Então foi uma perda finita. Então ele está valorizando porque as pessoas devem ser cristãs nessa aposta, né, entre existir ou não existir. Ele foi criticado pelos filósofos posteriores, porque o Pascal foi limitado no pensamento dele. Ele pensou, ou existe o meu Deus, Jeová, ou não existe nada. Então, para ser uma coisa mais legal, mais correta, ele tinha que pensar na possibilidade de milhares de religiões que existem. Então, assim, essa tabelinha tinha que ser uma tabela enorme, porque tinha a possibilidade de não existir nada, a possibilidade de existir o Deus dele, que é o Jeová, a possibilidade de existir os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses egípcios, os deuses hindus, os deuses tupi-guaranis, os deuses iorubais, os deuses nórdicos, e assim por diante. Olha só quantas religiões nós temos, que nós conhecemos, né? Então, assim, alguém está certo. Ou não existe nada, ou alguma dessas religiões, algum desses deuses, né, ou Deus, existe lá do outro lado. Então, o problema do Pascal foi isso, ele se limitou. Ou existe um meu Deus ou não existe nada. Tudo bem? Então, gente, o vídeo ficou bem grande. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou encerrar aqui o vídeo, correto? E esse foi o último conteúdo para a prova, tá? O outro vídeo eu falei aí dos deuses da mitologia grega. E esse vídeo aqui encerrando com metafísica, questionando a existência de Deus, dos deuses, justificando, tá bom? Então, até a próxima, gente. Tchau.